Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Hoje é episódio número 10, 10 né? Interrompemos este episódio do Conexão Cast para dizer que o marketing da empresa não sabe fazer conta. Provavelmente, todos os episódios de outubro estarão com a numeração errada. Este é o episódio número 9 e não o número 10. Peço perdão, somos de humanas. De volta! E estamos aqui hoje em homenagem ao Outubro Rosa. Vamos ter esse mês só com convidadas mulheres aqui no Conexão Cast. E para iniciar, já trouxemos um tema que tem tudo a ver com o mês, tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, falando sobre lideranças femininas, a importância de ter mulheres empreendedoras em espaços de liderança, dirigindo empresas. E para isso, trouxe aqui 3 convidadas mega especiais. Primeiro, Priscila Martinez, que tem mais de 12 anos de experiência na área de ente de gestão, com foco em desenvolvimento de pessoas, recrutamento, orientação de carreira. É lá da ilha, como a gente gosta de falar aqui na Conexão, tem um gosto musical mega eclético, usa esses conhecimentos variados para aplicar aqui nos clientes da Conexão. Também é psicóloga, pós-graduada em educação e jogos para aprendizagem e dinâmicas de grupo. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, é um prazer, gente, nossa, quase em casa já. Ao lado dela temos Ana Garcia. Foi consultora de varejo durante mais de 15 anos, trabalhando em planejamento estratégico em empresas muito grandes do mercado, como Taco, Caramelo, Farm, Manufact. Com grande experiência, verificou aí algumas brechas no varejo da moda brasileira e a maior delas o mercado plus size, que teve uma certa mexidinha no que é o conceito de plus size. A gente vai falar disso logo mais. Sim. E hoje está à frente da Glamby. Olha, até para sair. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. E aqui ao meu lado, Adriana Terra, que é coordenadora de varejo da Glamby, mais de 30 anos de experiência no varejo, tem experiências trabalhando em marcas como Shopping 126, Inzane, Ferne, Lirit. Soube que é apaixonada por jardinagem também, adora fazer uma obra, colocar a mão na massa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Meninas, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que esse papo ele é muito relevante. E não só o papo, né? Colocar isso em prática. E eu acho que é muito disso que a gente vai comentar aqui hoje. Antes da gente entrar no tema especificamente, eu queria que vocês comentassem um pouco como que foi a trajetória de carreira de vocês, até vocês sentirem que estavam num espaço de destaque e isso começar a impactar o quanto vocês trilharam essa carreira ao longo da vida. Comentem um pouquinho aí dessa trajetória. Quem vai começar? Vou começar então, que a minha história é um pouco diferente da de vocês, né? Eu comecei muito jovem trabalhando, com 18 anos eu já trabalhava, estagiava, fui para uma empresa, uma multinacional extremamente masculina, mas a área de RH sempre foi uma área que tinha uma predominância feminina, então a gente tinha um espaço pré-determinado ali. Sim. Mas aí eu trabalhei muito tempo em fábrica, em operação, e aí eu fui sentir um pouco a diferença, né? E muito jovem, com a voz super infantil, eu tive que aprender a trabalhar a minha voz. Nossa. Eu cheguei a ouvir de gestores assim, olha, quando você for dar um treinamento, né, menina, tipo 21, 22 anos, prende o seu cabelo, que chama muita atenção, coisas desse tipo, e eu achava que era normal aquilo. Então foi um processo que, assim, eu fui aprendendo a viver dentro desse mundo e fui evoluindo, fui trabalhando em outras empresas, virei supervisora também de uma área de acadêmicos, né, de doutores, então tinha mais um perfil masculino muito presente. Mas eu entendo que sempre foi muito positivo esse meu caminho. Mas eu fui aprendendo artefatos, assim, que conseguia me empoderar, que conseguia... A palavra não é nem empoderar, me encorajar dentro desse universo. Então, hoje, eu entendo que é um lugar muito mais confortável, mas vem de um aprendizado da gente como mulher nesse cenário corporativo, que também não é fácil. Com certeza. E aí, Ana, conta... Bom, eu nasci num mercado muito masculino, né? Eu fiz análise de sistemas e quando a gente fala desse meio, ele é um meio 99% masculino. E aí eu começo a consultoria de varejo, na verdade, implantando sistemas de automação. Quando a gente sai desse ciclo dos sistemas de automação e a gente começa a entregar o relatório pronto, e aí é que começa a consultoria. Eu fui fazer especialização na área,
E aí comecei a dar consultoria de varejo em planejamento estratégico. Era eu que coordenava ali o que ia ser produzido pós-estilo. Então tinha a relação de apostas dos produtos, essas relações já criados, né? Pós essa aposta, a gente definia quais daqueles produtos iam ser produzidos e em que quantidade. Além disso, a gente faz perspectiva de abertura de novos pontos de venda, a gente negocia a entrada das marcas nos lugares. Então, o planejamento estratégico, ele não é só um planejamento de estoque, ele é um planejamento de abrangência de marca, né? De posicionamento de marca no mercado. E aí você vai lá na frente, onde você vai entrar, com o que você vai fazer de investimento. Esse é um mercado que as pessoas não conhecem de modo geral. A pessoa que é responsável pelo planejamento, ela normalmente não aparece em 100% dos casos, é raro. Você tem pouquíssimas pessoas que aparecem assim no mercado. É um mercado também muito masculino, porque envolve muita relação matemática, né, e de software, sistemas de automação. Então, você vai aperfeiçoando isso ao longo dos anos. Você acaba tendo conhecimento fiscal, você acaba tendo conhecimento da área comercial, você vai ter conhecimento da área texto de produção, porque não adianta você planejar um produto, planejar um estoque e aquilo não chegar no tempo que você precisa. Então, para solucionar o problema, você tem que ir atrás dele lá quando ele é criado pelo estilo. E aí foram mais de 15 anos dando consultoria de planejamento, muito tempo. Passei aí por todas essas marcas que a gente falou. Algumas fiquei, mas eu acho que eu não fiquei nenhum cliente menos de 10 anos. Então, sabe a caixa de Pandora, né? Que você fica ali muito tempo preso. E daí você entende qual é a sua posição no mercado feminino ou masculino. A verdade é que quando você fica muito tempo num planejamento ou qualquer carreira que seja estratégica dentro de uma empresa, você perde o foco se é homem ou mulher, assim. A verdade é que você se posiciona para que você seja ouvida de tal forma independente. Ser mulher, homem, gay, ser definição sexual de cor, raça, credo, isso não existe. E aí você se posiciona, ponto. E quando você entende isso, que você tem um papel ali dentro daquela empresa, independente do que você seja, aí você domina. É isso, mas é um mercado muito masculino. E aí é que tá. O papel da mulher, quando ela entende que ela vai brigar por ela, independente do que for, não tem barreira. Sim. E ela perde essa receio do como eu vou ser ouvida, porque eu fui criticada dessa forma. Quando ela perde essa barreira, é que ela entende a sua posição dentro dessa empresa, dessa corporação, e aí ela vai. Isso demanda um tempo de maturidade, também de criar essa casca, talvez, infelizmente, né? Porque a gente é ensinado de diferentes formas, né, a criar diversas barreiras para não mostrar aquilo que seria frágil, né? Com certeza. Você entende os gatilhos. Quando você senta numa mesa com muitos homens, que era o meu papel, tinham empresas que eu passei que era a única mulher. Semana passada eu fui numa reunião de representantes de uma empresa que estavam apresentando projetos para um banco e eram 28 homens e 3 mulheres. Eu, a minha diretora financeira e uma outra empresária do ramo de clínicas hospitalares. E todos os outros eram homens. Mas para mim isso é tão natural, porque veio de um meio muito masculino, que para mim difere. Quem me chamou a atenção para isso foi a minha diretora financeira. Para mim, difere, não tem... Eu estou ali no mesmo papel, vou me posicionar da mesma forma que essa relação, mas aí demanda tempo para criar essa inibição e talvez esse medo e não mais quebrar barreiras. Você pertence, é simples. Sim. É seu espaço. Não é de outro, não tem essa... Mas, claro, ao longo da carreira você vai se deparando com N questões. Você pode ser assediado sexualmente, você vai sofrer questões de exibição com relação ao seu corpo, à sua beleza. Se você é feio, bonito, seu cabelo tá solto. Essas críticas participam muito mais dos homens para as mulheres do que das mulheres para os homens. Sim. E aí você aprende os artifícios para se desvencilhar disso. Você diz... Meu cabelo fala. Eu dei essa resposta várias vezes.
E aí você quebra esse ciclo, sabe? As pessoas vão entendendo que você é a profissional e não necessariamente você tá ali sendo julgado porque você é mulher, homem ou mulher, ou qualquer distinção que se faz no mercado, porque isso existe. Sim. Muito, e é comum. Eu venho de uma história familiar de muitas mulheres, né? Somos 6 mulheres e tem homens também, mas assim, a base forte da minha história familiar vem da mulher. Quando a minha mãe, sozinha, tem que batalhar para criar 8 filhos que ela tinha, né? E aí, assim, ela ensinou a gente a ser forte, a buscar só no exemplo, só como ela ia fazendo. E aí o varejo, antigamente, era um escape que a gente tinha. Vou trabalhar em loja porque loja vai me dar esse lado financeiro, né, mais rápido. E aí eu fui para o varejo. Minha primeira loja na época foi a loja que nem existe mais hoje, que era Varejão das Fábricas. Eu fui vender tecido, né? Legal. Vendia tecido à meta. Eu lembro que eu era muito jovem, de olho azul, linda. Então, assim, acabava ganhando muita venda por conta de ser novinha, né? De estar com um visual legal. E aí eu fui crescendo no varejo, até que aos 19 eu entrei na Shop 126 e lá eu realmente fiz uma carreira. E aí eu entendi que o varejo, ele não precisava ser uma porta para ganhar dinheiro, ele poderia ser uma profissão. E foi isso que eu tornei e que eu me tornei, né? Na Shop 126 eu tive a oportunidade de crescer. Eu fui gerente volante, que fazia cobertura de férias, e logo depois eu fui a supervisão também. E a maior mostra disso para mim foi quando aos 23 anos, antes mesmo de eu virar supervisora, eu consegui conquistar a minha casa, né? Legal. Então eu falo isso para todo mundo, profissão é toda aquela que você faz com amor, né? Dinheiro é consequência de tudo que a gente faz. E aí no varejo eu fui crescendo, passei por outras marcas e assim, busquei cursos também que pudessem me profissionalizar, perdi completamente essa coisa da timidez, né? E algo assim que eu coloco na minha cabeça hoje e que eu falo para quem eu trabalho, onde quer que eu esteja, é assim, nós temos livre-arbítrio de escolha, né? Procuro mostrar para as pessoas que assim, a nossa obrigação ali, a nossa principal função é fazer como se aquilo fosse seu mesmo, porque você não é obrigada a estar ali. Mas quando você faz por você, quando você faz bem por você, você já está fazendo bem pela empresa, né? E hoje eu tenho realmente o varejo como uma profissão para mim, é minha profissão, apesar de eu ter todos os outros hobbies que eu gosto muito, né? Amo uma decoração, amo uma planta, amo tudo isso, mas eu tenho certeza que assim, isso é algo que é à parte, né? É um prazer meu, é um hobby mesmo. E varejo eu me tornei esse profissional, fui na supervisão, hoje coordenando a supervisão junto com a Glam. E é isso, eu me tornei esse profissional do varejo e trabalho hoje em busca de capacitação daquelas pessoas que trabalham. Eu digo, e é uma verdade absoluta na minha vida profissional, que a minha maior realização hoje está em realizar profissionais no varejo, né? Legal. Que não é o dinheiro, que são as pessoas realizadas. Sim, e eu vejo muito na história de vocês a questão do trabalho sendo também uma forma de empoderamento, encorajamento para ter esse, né, ocupar esse papel que você trouxe aqui, né? Porque eu acho que quando a gente olha para a história, durante muito tempo a mulher não pôde estar no mercado de trabalho, né? Eu acho que hoje ainda tem diversas dificuldades que ainda são impostas sobre isso, mas na história de vocês três tem essa similaridade, né? O trabalho sempre ele como algo que estava ali possibilitando o crescimento pessoal, profissional e sendo talvez esse agente de mudança, né? Com certeza. Como parte da carreira. Eu me recordo que minha mãe falava muito isso, né? Que minha mãe é uma mulher que também trabalhou. Então, desde pequena, filha, você não pode depender. Existia uma preocupação da mulher repetir o modelo passado e depender de um homem dentro da vida. Então, aquilo ficou muito forte pra mim, né? Então, na minha vida inteira, eu falei, não, eu preciso ser independente muito rápido. Eu preciso conquistar o meu espaço muito rápido. Então, eu nunca tive medo do trabalho, da forma que ele apresentasse, justamente pelo receio de ser uma mulher dependente, né? E ok, não tem nada errado de ser uma mulher dependente. Existem diferentes tipos de mulheres.
Mas por que na nossa educação isso foi tão forte, foi tão presente, né? Eu acho que isso transformou a gente com esse viés de força, com essa garra de trabalhar, de fazer realmente sentido para a vida, mas não tinha nada errado no outro modelo. Mas que foi um modelo que sofreu muito, foi muito julgado no passado, né? Sim. E eu acho que quando a gente entra no aspecto de liderança, cria aí ainda outras barreiras, né? Porque ainda hoje é muito comum a gente olhar para gestores e empresários e ter um público ali, né, de homens brancos, héteros, de 40 anos, 50 anos, que talvez, óbvio, podem ter origens diferentes, locais de criação diferentes, mas tendem a pensar de forma similar em diversos aspectos, né? Sim. E isso acho que contribui muito para o que hoje está bem claro, né? O como que é necessário você ter ambientes diversos e ter diversidade nas lideranças, mas no Brasil, segundo a Organização Mundial do Trabalho, já é provado que ter mulheres em liderança aumenta os resultados financeiros da empresa. As empresas no mundo que têm mulheres como gestoras, como CEOs, como diretoras, têm resultados financeiros melhores. E no Brasil a gente tem menos de 3% de mulheres no comando de empresas. Quanto mais alto o pico da pirâmide... Isso sem falar na gestão do nosso país, né? Exato. A participação é infinitamente menor. Exatamente. É impressionante. Quando a gente começa a se aproximar de cargos de poder, né, vamos dizer assim, a gente tem uma diminuição de diversidade. E eu queria perguntar para vocês, como fazer, enquanto mulher, para contornar essa situação, né? Considerando que é um cenário assim, global, nacional, enfim, maior do que uma pessoa só, né? Eu acho que de um modo geral a gente não pode pensar em, vamos lá, se a gente tem uma contratação para ser feita numa empresa, e é isso que a gente discute muito na Glanter, a gente não pensa, eu vou contratar uma mulher. Isso não pertence à vaga. Ou eu vou contratar um homem. Isso não pertence à vaga. Na verdade, a gente entrevista todas as pessoas que vão preencher aquele espaço. E quando isso acontece, quando você não força com que a coisa aconteça, daquela determinada forma, vou contratar uma mulher porque eu tenho que dar espaço a uma mulher, você obriga as mulheres a serem melhores e melhores posicionadas de forma educacional, de apresentação, no sentido de se apresentar e se posicionar de forma diferente. Então não há aquela proteção. Eu não sou a favor dessa proteção, eu sou a favor de dar espaço. E dar espaço igualitário a todos. Nesse momento, você vai observar essas mulheres, você pode até observar de forma diferente. Mas lá na empresa a gente diz, olha, você preenche essa vaga, não porque você é mulher, mas você preenche essa vaga porque você se encaixa no perfil do que a gente precisa. Eu não posso fazer a seleção natural do filho melhor, eu tenho que fazer a qualificação para aquele filho ser o melhor. Essa é a diferença. Agora, quando a gente olha o mercado de trabalho de um modo geral, o alcance feminino ele é muito menor, porque as mulheres se posicionam ainda de uma forma inferior. E isso não é ruim. Quando você... Não é bom, aliás. Isso é ruim. Quando a gente entrevista uma mulher para um cargo de liderança, vamos falar de uma gerente de loja, por exemplo. Muitas questionam que na pergunta a gente não faz a pergunta se você tem filhos e o seu filho tem com quem ficar. Isso não interessa para a vaga. A verdade é que se ela tem um filho, eu acredito que se ela está se candidatando àquela vaga, ela é capaz o suficiente para preencher aquele espaço. Porque se eu estiver entrevistando um homem, eu não vou fazer essa pergunta. São questionamentos que os homens não têm que passar. Exatamente. Então por que eu vou fazer para essa mulher? Na verdade é o que eu disse anteriormente. A gente não escolhe a gente não escolhe o candidato à vaga porque ele é homem ou mulher. A gente preenche da forma... Tem até a prática hoje do recrutamento às cegas, né? De empresas que não querem mais ver, nem saber da faculdade que a pessoa fez, para ter realmente uma análise com menos viés, né? Independente do que aquela pessoa representa. Do que ela é capaz. Exatamente. Eu estou olhando para comportamento, eu estou olhando para experiência, eu estou olhando para histórico, né? É isso aí. E aí entra a questão de que a mulher, complementando o que a Ana falou, ela abre muito mais mão dela em prol de um filho, e aí ela se coloca realmente abaixo, né, do homem,
do que o homem. O homem não faz muito isso, né? Eu lembro que eu era do varejo, tive 2 filhos dentro do varejo. Tenho 2 filhos. E eu falo, gente, foram filhos do varejo. Eu engravidei, casei, tudo dentro do varejo. Eles foram filhos criados no varejo. Mas eu coloquei direcionei, deixei eles preparados para que eu pudesse trabalhar. Eu não abri mão da minha vida profissional. Mas ainda hoje, eu posso estar errada, mas eu percebo que muitas mulheres acabam abrindo mão da sua vida profissional para ficar com o filho em casa. Então, logo, ela é um percentual aí menor, ela faz parte desse percentual aí por conta disso, entendeu? Que eu acho que precisa existir essa preparação mesmo, para que ela saia tranquila e que ela possa continuar a sua vida profissional. Infelizmente, a responsabilidade ainda cai sobre a mulher, Sim. né? Não deveria, mas... Sim. A gente tem que olhar para a realidade. E a realidade é que, inclusive de mulheres solteiras, né? Sim. Que são mães solteiras e que, né, tem que estar nesse momento de tomar essa decisão e tem que tomar uma decisão, né? Porque o cenário tá posto. Agora, complementando a sua resposta, o que a gente pode fazer, eu acho que é isso. É não montar essa distinção. No momento que a gente não monta a distinção, na verdade, você abre uma seleção qualificada, independente do gênero. É esse que é o lance. Sim. E aí você força com que as mulheres se posicionem para aquela cadeira de uma forma tão boa quanto um homem que está se candidatando à mesma vaga. O que eu acho que a grande questão aí, que eu acho que como existem mercados que o homem representa a maior parte, né, dos cargos, e aí você tem a questão do viés, que é inconsciente muitas vezes, e você tem homens recrutando pessoas, né, e homens que talvez procurem características que eles tenham e eles querem replicar aquilo. Então, mesmo que você tenha esse direcionamento, não estou olhando o sexo ou, enfim, qualquer aspecto, por viés inconscientes, isso pode acontecer. Então, eu acredito que por isso que algumas empresas, quando tem um cenário de 90%, 70% de homens em cargos de liderança, ou até mesmo na empresa... O empreendedor é assim. Quem está à frente da gestão é assim. E aí é o que a gente volta ao assunto inicial, né? A gestão feminina faz diferença lá no final das contas, por quê? Porque quando você não abre distinção e você abre a oportunidade na sua empresa para que qualquer um ocupe a vaga, desde que ele seja capaz o suficiente para isso, você qualifica melhor quem é que está ocupando o cargo. E não por uma predisposição a. Sim. Não, eu quero que... Já aconteceu na GLAM, inclusive. Eu quero... A gente tinha uma designer que disse que queria trabalhar com homem. Era uma menina, ela queria trabalhar com homem. Eu perguntei para ela por quê. Não, porque homens são mais objetivos. Falei, não concordo com isso não. Vamos abrir a vaga para o próximo designer e vai aparecer o designer, a pessoa para a vaga, independente se é homem ou mulher. Porque aí eu perguntei para ela, e se a gente tiver uma mulher trans aqui, o que é que vai acontecer? Você não vai querer trabalhar com essa pessoa? E aí a gente vai entrar numa discussão. Porque a questão aí é que ela talvez queria alguém objetivo, então isso pode ser um critério dessa vaga. Objetivo e não um homem objetivo. Essas questões. Então, quando a gestão é uma gestão pautada naquela predisposição, exatamente o que você disse, de que para esta vaga eu preciso de um homem engenheiro X da carreira, bibibi, bababá. Isso é uma relação de gestão. E aí não de oportunidade igualitária, que é o que a gente está... Então, para a resolução disso, ao meu ver, é dar oportunidade a todos que preencham um determinado espaço. Ponto. Eu vivi diferentes cenários, como o Lucas falou, né, de recrutamento. Eu trabalhei recrutando para homens. Então é super difícil, porque você pegava o descritivo da vaga, já era entendido que não podia vir mulher-homem, né, no gênero, não vinha gênero, mas vinha um perfil que estava ali, que eu iria procurar aquela oportunidade pelo perfil, mas o gestor falava, olha, tem que ser um homem assim. E aí a gente, como mulher, dentro desse perfil, tinha que sim educar, conversar. O que você falou para a sua designer, a gente tinha que fazer isso internamente, né? Porque muitas vezes o homem entendia já
as questões que são mais, hoje em dia, vistas com maus olhos, né? Eu não posso falar sobre machismo, eu não posso falar sobre a idade da mulher, eu não posso falar sobre a gravidez. Aí o que eu falo, então? Eu falo que eu preciso de alguém objetivo, eu falo que eu preciso de alguém para lidar, a cooperação, o time é muito masculino, eu falo que tem que ser alguém para ser respeitado, até para falar assim, eu falo que tem que ter alguém para botar na mesa. Coisas assim que você tinha que ouvir, né? E aí é tentar reverter aquela visão. É um processo educacional junto com esses times. E por diferentes vezes a gente conseguiu reverter e ser positiva, mas aí muitas vezes, para ser essa mulher, para ocupar esse espaço, tinha que ser uma mulher estereotipada, de masculina, que fale grosso e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se for uma mulher feminina, é frágil, é isso, é sentimental, é mãe. Então, era muito difícil. Foram diferentes momentos que eu tive que vivenciar esse tipo de opinião masculinizada sobre a figura da mulher, né? E é aprendizado. E eu acho que está muito ligado a realmente, quando a empresa se propõe a isso, né? E a gente vê muitas empresas hoje com esse pelo menos com essa comunicação, né? Querendo se vender dessa forma, não é simplesmente você contratar uma mulher. É você ter uma cultura e uma estrutura na empresa que permita que essa mulher possa falar, possa se expressar, possa crescer, possa aprender. Porque quando você tem uma estrutura, como você falou, né, masculina, né, em que o homem está ali nos espaços de poder e com seus comportamentos e jeitos e trejeitos e falas, e aí você coloca, né, joga uma mulher ali, né, e aí o resto se mantém igual... É difícil para que uma mudança real aconteça. É óbvio que ela vai causar um impacto, com certeza, e vai ser positivo. Mas uma mudança estrutural, né, somente com a mudança de um cargo, de uma pessoa, sem a empresa trazer isso para discussão, por exemplo. Então vamos falar sobre isso, vamos trazer essa mulher para pensar em como criar novas oportunidades para mulheres, ou como fazer com que mulheres que já estão na empresa possam crescer e se desenvolver, né, para se tornarem futuras líderes. Enfim, realmente ter uma cultura que... além do colocar a mulher. A mulher está sendo promovida, a mulher está tendo espaço para ser quem ela é, nos diferentes papéis que a gente assume na nossa vida. A mulher, de fato, tem segurança nesse trabalho. A mulher recebe o mesmo salário que o homem no mesmo cargo. Então, são muitos sis que a gente tem que trabalhar com a mulher dentro desse espaço hoje. Só pegando um gancho disso. Aí que tá, eu não vejo... Vou falar da minha carreira, que foi muito masculina, eu não vejo essa posição de mercado. Assim, eu nunca ganhei menos do que um outro consultor da minha carreira. Não vivi isso. Eu acho que, de verdade, além da política da empresa ser alterada, a gente, de verdade... Tem que entender a relação do profissional no espaço, sabe? Porque se aquilo acontece numa mesa de 20 consultores e tem uma consultora na mesa e ela é, para aquela cadeira, a pessoa que deveria estar sentada ali, ela se posiciona da mesma forma. Mas vem dessa relação de segurança dela como profissional. E isso... E de segurança da própria empresa, né? Porque muitas dessas pessoas não podem... Não tem segurança. Exatamente. E aí fica um caminho que não tem evolução, né? Ou eu não falo, ou eu sou demitida. Eu nunca vivenciei... nunca vivenciei isso. Porque, de um modo geral, eu sabia que eu era capacitada para estar ali trabalhando e ocupando aquele espaço. Eu não tinha dúvida da minha posição. E aí é que tá, isso nasce lá em casa. E isso indifere da empresa que você pertence. Porque aí você se faz participar, você se posiciona. Antes da relação corporativa, isso tem que acontecer no lar. Na própria escola, né? Na educação também. É isso, porque quando isso é tão claro e transparente para essa criança, para essa menina, ela tem tanta certeza de que ela pode ocupar qualquer espaço. Eu sou filha de um marceneiro e de uma dona de casa. Minha mãe nunca trabalhou fora. Ela trabalhou muito em casa. Que fique aqui gravado. Muito. E aí ela sempre botou a gente de igual para igual como qualquer outra criança. E aí que tá, quando isso é uma cultura e isso é tão natural na sua casa, você se posiciona ao longo da sua vida dessa forma. A cultura machista que a gente vive. Eu me lembro muito bem, eu fiz uma viagem ao México há uns 2 anos atrás e fui num museu lá que é um museu de diversidade e tolerância.
tinha um cunho totalmente mais voltado para LGBT, enfim, falando sobre esse tema. Mas tinha uma parte do museu que era incrível, que fazia muito refletir, né? Você entrava numa casa e aí tinham quartos de crianças. O quarto do menino e o quarto da menina. E era surreal. Porque o quarto do menino era tudo azul, esporte, futebol, jogo, enfim, tudo voltado para ação, né? Coisas do universo do homem. E a mulher, tudo rosa, coisas de cozinha, coisas do lar, bonequinha, tudo. Exatamente assim. Ou seja, você vê que enquanto criança, você já recebe estímulos para se colocar em certo padrão que é imposto pela sociedade. Exato. E isso você carrega durante muito tempo. E aí é que é a quebra. Exatamente, porque assim, é isso, a mulher sofre muito com isso e carrega isso, muitos carregam isso ao longo de toda a vida. E isso, e muitos homens não percebem, mas também é ruim pro homem. Sim. Também é ruim pro homem, porque ele fica querendo se colocar num lugar de não poder ter fragilidade, de não poder chorar, de não poder errar, de ter que ser agressivo. Porque o homem tem que, né? Será homem. Exatamente. E óbvio que é um lugar muito privilegiado de sentir esses problemas, porque no final das contas o impacto é muito menor do que o da mulher, mas é ruim para toda a sociedade, né? A cultura machista é ruim para toda a sociedade. E isso reflete no dia a dia das empresas. E aí isso é antes da corporação. Sim. E aí que tá, quando você tá no meio muito masculino e você conhece tanto sobre o que você tá ali representando e tendo certeza tanto do seu assunto, eu falo, quando eu domino um assunto e aquele assunto é meu, me difere quem tá na mesa. Sim. Me difere. Aí é essa questão anterior a essa posição empresarial de trabalho, lá atrás é que a gente precisa quebrar. Ela é um processo muito maior. E é sim uma questão cultural. Sim. Quando a gente questiona numa empresa, a gente tem uma marca feminina. Imagina, quantos gestores homens são donos de marcas femininas? Muitos. E aí você questiona, sendo dono de uma marca feminina que tem muitas mulheres grávidas, não tem muito sentido, né? E aí você começa a questionar, mas qual é a relação de uma empresa feminina onde eu tenho 90% do meu corpo é mulher, eu tenho minhas funcionárias, meus colaboradores são mulheres. É óbvio que eu vou ter mulheres grávidas todos os meses, é óbvio que isso vai acontecer. E qual é a relação ao questionamento? É uma coisa tão não entendível para mim, que como gestor eu penso, esse cara no mínimo não faz conta. Ou não, você não precisa ser o gestor pró-feminista. Você não precisa ser feminista. Só a realidade, né? É só fazer conta. A probabilidade vai levar a. Você não tem que discutir, não tem que questionar. Faz parte do processo natural. E isso vem lá do homem, lá na casa, entendendo que quem gera uma vida é uma mulher. Ela não é menos profissional para isso do que qualquer outra pessoa. É o que eu falei, a mesma posição para ocupar um cargo. Sim. E quando a gente entra nesse mundo do empreendedorismo, né? E como eu tenho visto cada vez mais mulheres assumindo esse papel, né, de empreender. Eu acho que muitas vezes por conta de uma questão de necessidade, sim, porque a mulher que não consegue se adequar ao mercado de trabalho, eu vou empreender de alguma forma, de alguma coisa que eu sei fazer, ou que eu vou aprender a fazer para poder sobreviver. Sim. Né? Mas tem a possibilidade também desse caminho de realmente trazer... a palavra que a gente fala tanto agora, né, o empoderamento da mulher, por ela poder se tornar realmente independente a partir do seu empreendimento. O que vocês acham sobre essa trajetória que a gente vem vendo nos últimos anos de mulheres cada vez mais empreendendo? Primeiro é a flexibilização de horário, né? A verdade é que, não que isso existe na minha vida, mas de um modo geral, a gente consegue flexibilizar os horários para ocupar todos os espaços. Pessoal, profissional, familiar, amoroso por si só, como pessoa, ser humano. Então, você consegue. Apesar que eu acho isso um romance. Porque quando você... Dia a dia. Não, você resolve empreender, você...
tem horário para nada. A verdade é que se você tem uma meta, um objetivo, você vai... a minha frase padrão, eu não olho nem para trás, eu só vou. Eu só vou. Vou e num determinado momento alguém vai lá e me dá uma freada aqui, uma freada ali, pá. O meu corpo mesmo me dá uma freada. Mas assim, a ocupar o empreendedorismo feminino vem ocupando espaço porque a mulher tem hoje mais ciência da posição dela no mundo. É isso. Quando você é liberto de decisões externas ou você quer essa independência, levantar essa bandeira real, você ocupa uma posição no mundo. E é isso que tem acontecido com o empreendedorismo feminino. Eu tenho a minha relação de praça, eu entendo onde eu tô, o que eu faço, a que eu pertenço, aonde eu quero chegar. Vou lá arregar suas mangas e faço. Não preciso de um homem aqui me direcionando. Sou eu. Eu por eu mesmo. E complementando, concordo plenamente, acho que a mulher é muito sonhadora, né? E acho que ela descobriu isso, que ela pode sim realizar todos os seus sonhos e desejos e ser obstinada mãe mesmo por isso. Concordo plenamente com a Ana. Eu acho que a mulher aí vem descobrindo, né? O que ela pode. Sua posição, né? Não, e também tem um ponto importante agora, né, que a pandemia acabou causando, que é a questão da tecnologia entrando nesse cenário e interagindo com a mulher, né? Que também, primeiro, dá essa liberdade da mulher trabalhar com mais flexibilidade dentro de casa ou não, mas pensando pelo lado da corporação e aprofundando um pouco mais esse caminho da tecnologia e desse mundo ágil, né? Já foi aprendido que a melhor forma da gente encontrar algo é juntar grupos diversos para resolver um determinado problema. Sim. E aí, como você faz isso se você não tem uma mulher na mesa, né? Como juntando os mesmos homens, padrões, 40 anos, brancos, privilegiados ou não. Então, eu acho que a mulher também, a tecnologia dentro desse cenário, ela interagiu muito bem com a dinâmica da mulher no mundo profissional, seja empreendendo ou até mesmo dentro da corporação. E quem não percebeu esse estalo, vai bater cabeça. Vai bater cabeça, porque para construir na agilidade hoje, sem mulher, sem outros tipos de público, sem diversidade, sem né? diversidade, Acho que é mais essa. não funciona. A criatividade, ela depende muito de diversidade, Com porque certeza. você precisa ter diferentes perspectivas sobre um mesmo aspecto, né, na hora de criar. A gente aqui na Conexão... Aqui é uma prova disso, né? O grupo Quando a é gente, super misto, quando a né? gente vai criar alguma coisa, a gente gosta muito de trazer outras pessoas para pensar junto sobre aquela situação. Porque saem ideias que, apesar de cada um ter um repertório diverso, é totalmente diferente do outro, né? E ter essa diversidade realmente aplicada no produto da empresa, no serviço, nas inovações, faz um negócio... Gera muito mais qualidade na entrega. Né? Exatamente. E Priscila, o que você acha assim que são os desafios do RH hoje para realmente estimular ambientes mais diversos dentro das empresas? Eu acho que está muito além de criar programas apenas, sabe? Muita gente escuta, tem programa, até programa de cota. Tem empresas hoje que tem programa de cotas para o público feminino. Mas eu acho que vai muito além. Tem um processo educacional desse RH de entender, como você falou, o espaço da mulher como um espaço da pessoa que precisa igual, com, de fato, assim, muita gente fala assim, mas qual é a vantagem de ter uma liderança feminina e uma masculina? São perfis, né? É entender os dois gêneros como perfis prontos e aptos para aquela questão. Então, eu vejo muito o RH fazendo esse exercício de ajudar os outros a pensarem como de fato um time que vá somar independente do gênero. Mas eu também acho que tem um papel importante que é pouco se falado, e que bom, Ana, que você não viveu, mas eu já vivi muitas empresas, quando a gente trabalha com cargos e salários, você vê que existem diferenças que não são palpáveis. Então, de trazer um programa de fato que não considere gênero para cargos e salários, que trabalhe a estrutura do cargo, que de fato olhe para aquele ser humano profissional independente do que tem, sabe? Porque ainda é presente e eles usam diferentes gatilhos para poder ter o salário da mulher. E mascarar isso, né? E mascarar. E outra coisa, a mulher... Normalmente tem diferentes estudos que já comprovam que é muito mais qualificada tecnicamente do que os homens. A gente se prepara muito mais, a gente estuda muito mais. A gente quer brigar muito mais. A gente briga muito mais. Sim. Verdade. Então, eu acho que hoje o papel do RH está muito presente em, de fato, quebrar e trazer um processo educacional. Não é uma questão de cota que vai resolver. Não é. É uma questão de fato, implementar essa cultura da diversidade e entender que a mulher, independente das suas características, femininas ou não, é tão apta quanto o homem para aquela função. É implementar de forma real, né? Real. Sincera Real. Dentro da empresa. Quando isso é muito... quando a gente trata isso de uma forma muito natural na Glam.
Conta um pouquinho da Glam. Acho que seria legal você contar um pouco da trajetória de história dessa marca, que tem muito a ver com a mulher, e contar como que foi você entrando nesse cenário também. Como foi eu entrando nesse cenário. A gente começa com um paradigma do mercado, né? A verdade é que o mundo da moda não quer produzir para mulher que veste acima do 46. Até o 44 é dito pelo mercado aceitável. Então existe uma brecha, existe uma brecha no mercado dizendo que, olha, o bonito de se ver, você não pode passar daqui. Então, daqui para lá você já é normal. Eu digo que isso para mim não interessa. E aí entra a perspectiva do mercado de trabalhar diversidade nesse momento. Aí vou dar um passo atrás. O mercado diz, não, nós vestimos todas e fazemos roupa para todas. E a gente sabe que isso não é verdade. Se a gente pega uma mulher 46, ela pode até, ela vai vestir, ela vai caber num produto, mas ela não vai, aquele produto não foi feito para ela. A gente sabe, a gente vê visualmente na forma com que aquele produto está naquela mulher, né? A Glam entra nesse momento. Ela diz, não, vem cá que você não, ninguém quer fazer para você, eu quero fazer para você, por que não vou fazer para você? Eu vou fazer para você e melhor, eu vou fazer muito bem feito, eu vou fazer tão bem feito como todos os outros fazem. Esse é o lance. A gente tem uma frase que é que guia a empresa, que é o divirta-se com você mesmo, que diz exatamente sobre essa mulher. Ela é tão consciente dela no mundo, ela é tão consciente do corpo dela, ela é tão consciente do que ela é como mulher, que ela diz, não, eu não vou atrás da roupa para que eu caiba na roupa. A roupa precisa me vestir, porque eu quero estar bem vestida, estar bem posicionada em todos os lugares que eu tiver. E é isso que a Glam representa. A Glam, quando a gente fala dessa perspectiva de profissional dentro da corporação, e lá é tão natural não ter uma representação de gênero, raça, religião, isso é tão natural dentro da empresa que quando a gente abre uma vaga e aparece um questionamento desse, por exemplo, quero trabalhar com menino, não quero trabalhar com uma menina, a gente acha tão fora do mundo de vocês, do mundo, né? Da gente. A Adriana sabe disso, tá lá na contratação, lá na frente, loja. A gente atravessa outros questionamentos, mas o questionamento do tem que ser dessa forma e se enquadrar desse perfil a partir de um gênero, não é. Agora, a gente abre praça hoje para quem não foi visto. Então, eu digo para a minha coordenação de varejo, eu digo para ela, olha, eu queria realmente que houvessem mulheres gordas trabalhando nas lojas. Porque eu acho que se a gente é essa representatividade, essa cliente precisa se identificar nessa outra que nunca teve oportunidade de espaço. Essa é a única pauta que eu faço no comercial, assim. Na minha retaguarda, não. Acho que essa diversidade de assunto, crença, gênero, faz parte com que a alma da Glam ela seja tão liberta desse tipo de preconceito que a gente não enxerga mais a relação profissional de uma forma, a gente enxerga a pessoa. E é isso, e ela ocupa ali aquele espaço. Se você ficar lá 1 hora dentro da fábrica, você vai ter certeza disso. Vai perceber rápido. E agora, nas lojas, a gente tem realmente... A verdade é que o mercado ele é tão racista nesse sentido, ele é tão preconceituoso nesse sentido, que você monta uma loja, ela é linda, para que aquela mulher que nunca foi vista para o mercado, ela não se sinta da forma que o mercado ofereceu o produto para ela há 10 anos atrás. De qualquer maneira. Que é aquele produto com elastano que diz veste porque estica, você não tem o direito de usar tecido plano, preto, malha. Ela diz não, você pode entrar, o manequim é lindo e te representa, os provadores são do tamanho que você precisa para vestir uma roupa e não 80 por 80, que aliás é uma coisa absurda, né? Um provador de 80 por 80 é muito apertado, independente do tamanho da pessoa. E você diz que ela pode consumir como qualquer outra. Mas isso não é muito louco?
É muito louco. Não, e isso vai para qualquer outro aspecto, né? Porque, de certa forma, o mercado do varejo, ele acaba impondo padrões para todos, né? E nesse caso específico que você está falando, é realmente algo que gera problemas sérios nas pessoas que passam por isso, né? Porque você fica com aquela confirmação, você tem que ser assim, é isso aqui que é o padrão, isso aqui você tem que comprar, você se enquadra nisso aqui, né? E pra mulher gorda gera um processo de dor fazer compras, né? Muito, sempre. Eu não gosto, eu não quero, aí acaba não indo, evitando isso ao máximo. Mas isso pra gente parece uma coisa bobagem, assim, né? Quando a gente lá no estilo, as meninas lá no estilo, as estilistas da empresa desenham um produto, elas não pensam que eu tenho que esconder o braço, que a minha gola não pode ser alta porque o meu pescoço é mais curto. Não, elas não pensam nisso. A relação do produto o produto tem que ser lindo e bem modelado para aquele corpo, mas eu não preciso esconder o braço. Eu não preciso que todos os meus decotes sejam isso não existe na Glam. A gente pega o que é tendência de moda, o que é perspectiva real de consumo de mercado de praça, como de qualquer outra marca. Elas vão pesquisar nos mesmos lugares, tem as mesmas referências e a gente traz isso e modela para o corpo específico. É muito diferente do dizer, você não pode fazer. Você não pode ter. Não existe o não ali. A gente tem várias clientes na loja que entram na loja e não acreditam que a loja é para elas escolherem e não estão determinadas a um nicho de produto. O pulo do gato está em tratar essa cliente e entender que ela, e dizer para ela que ela pode qualquer coisa. Sim. Divirta-se com você mesmo, por que não? E pautar isso no grupo. Isso se estende para a mulher como um todo, né? Porque se a gente tiver mais marcas, mais empresas, mais pessoas olhando para a mulher e falando isso, né? Você pode qualquer coisa. Você pode qualquer né? coisa. Você tem essa liberdade. Isso muda tudo. E me vem muito à cabeça, Ana, que vocês estão à frente dessa empresa, enquanto mulher, com certeza impactou diretamente o como essa marca representa e o que ela pensa para esse escopo de mercado, sabe? Eu concordo. Porque é o que você falou, a gente olha para as marcas do varejo, marcas para mulheres, e muitas dessas marcas têm homens enquanto donos e criadores, né? Sim. E como que isso é curioso, porque não é que ele não possa estar ali, ele pode, mas o papel da mulher enquanto cliente sendo representado por alguém que está pensando nela e viveu aquilo, né? Nossa, eu acho que é tão relevante, né? Sim, total. E aí vai além disso. A presença feminina nesse pedaço, na Glam, por exemplo, é dizer que eu sou igual a você, que é a mesma história que eu disse antes. Eu ocupo espaço porque eu tenho total direito de participar desse espaço. Sim. A moda é isso. O que não é a moda além da representação do que você está se sentindo e de como você quer estar naquele meio? Sim. A moda é isso, é como você se posiciona. Eu quero estar bem vestida para estar aqui nessa reunião na mesa com outros homens ou com outras pessoas. A moda é isso, é minha representação de estado de espírito, é como eu vou me comportar, é como eu vou estar representado, como eu vou ser representada. Sim. E você imagina que essas mulheres, elas não podiam ser bem representadas. Elas tinham que usar o que o mercado dizia para elas que era bom para elas usarem. Elas não tinham a mesma oportunidade das outras. Não, você não pode usar estampa. Gente, que isso? Porque você é gorda, você chama atenção. Sim, não vou chamar atenção gorda, magra, alta, baixa. De qualquer jeito eu vou chamar atenção, da forma que eu quiser chamar atenção. Mas como é que você diz? É tão louco isso pra mim. Sim. E era tão inaceitável, porque como eu trabalhei em outras marcas, em marcas de vestuário feminino de moda, e você ouvia, da mesma forma que eu já ouvi, assim, uma vez, uma marca muito grande hoje, eu ouvi a frase do gestor da marca, era assim, eu não vou passar do túnel Rebouças. O cliente do túnel Rebouças para lá não me interessa. Hoje eles têm uma loja no Shopping Tijuca, mas eu acho que dali também ele não, entendeu? Sim. Mas ele quer essa mulher da Baixada Fluminense que consome fervorosamente a marca dele.
o que recebe em casa. Ele quer essa mulher, mas ele não quer representar essa mulher. A Glam, é exato, se a gente fizer um comparativo, é a mesma coisa, as marcas diziam, olha, do 42 para lá eu não quero vestir. Essa mulher não me interessa, se ela cabe na minha roupa, se ela quer caber na minha roupa, é um problema dela, mas não necessariamente eu quero fazer roupa para ela. Joga a responsabilidade toda. E quando você vê as meninas plus size se matando para caber num vestido que não foi feito para elas, é que eu entendo como o mercado foi mal. Como ele disse, você não pode participar desse grupo. Sim. Você não pertence a esse grupo. Vou pegar um adendo, eu falo pra caramba, né? Mas eu vou pegar um adendo. A gente faz uma reunião de brainstorming na equipe, aí a gente chama gerentes de loja, leva pra fábrica, de 3 em 3 meses. O que elas mais sentam na mesa e pedem é roupa preta. Por quê? O mercado disse há anos, vem dizendo há anos que a gorda tem que usar preto. Essa cliente chega treinada na loja e pede preto. A minha equipe tem dificuldade em quebrar essa barreira. É isso que a Adriana faz. Tá sendo construído há anos na cabeça dessas mulheres. Exatamente. Virou Então, cultural, né? vou vender muito, muito, Ana, se você me der roupa preta. Eu digo, filha, mas aqui a gente não vai fazer preto. A gente vai ter até preto, mas assim... Com estampa. Ali, um pedacinho. Não adianta você tentar me convencer. Se eu tô indo na contramão do mercado e a gente tá fazendo roupa para essa mulher, não vou fazer preto. Porque o preto é o que ela teve a vida inteira. Vai ter, mas uma arara ali de 10 modelos pretos, você entra na Glam, hoje você vê uma diversidade de estampas e cores, que é o que tem em todas as outras lojas, que essa mulher tem a oportunidade de não tem a oportunidade de comprar. E a experiência que você está promovendo para ela se experimentar com uma cor, com uma roupa, com uma forma diferente, é muito importante, é muito relevante, é muito necessária para nossa história. Assim, com certeza. Ela pode usar, como não? Que doido, como não? É igual dizer que você não pode, a minha orientação sexual é pautada no que a sociedade me diz que eu devo fazer como certo e errado. Sim. É a mesma coisa, gente. A gente limitou a pessoa. Disse, eu vi... Podou, né? Foi podando. Não, e o mais louco é assim, as pessoas, vou falar, minha mãe é a plus size. Sempre foi a vida inteira. E eu via minha mãe fazer dietas malucas, malhar igual uma doida todos os dias, até chegar na cirurgia bariátrica. Quando ela fez bariátrica, para ela era a solução de todos os problemas dela. Ela ganhou ainda 14 quilos depois da bariátrica. Ela perdeu 60 quilos, dos 60 ela recuperou uns 14 quilos. Mas a minha mãe é uma mulher de 1,76 m, é alta, tem quadril, é a brasileira. Ela não cabe no 44 das outras marcas. Ela não cabe. Por quê? Porque a relação de modelagem é outra. Você não adianta, se eu fizer uma roupa para Adriana que usa 38 e eu só crescer na largura, eu não vou vestir bem essa mulher que usa 46, 48. Não vou vestir. Não é só uma ampliação. Sim. Entendeu? É realmente criar uma experiência e um produto que é pensado para esse público. Exatamente. Né? E que é muito estranho, mas que não é visto. Sim. Não é visto, mas a gente está falando de 50% da população brasileira. Como assim? Como assim? Como pode, né? Mas Como pode, é né? impressionante, você vai contando, falando sobre o mercado de moda e toda essa questão, e eu fico correlacionando o tempo todo com a própria questão da mulher no mercado de trabalho, porque se assimila muito o discurso, né? É igual. Mesmo o caso da mulher, que a gente tem aí maior parte da população, e quando você vai olhar para as empresas e cargos de destaque, elas não representam a maioria, representam a minoria. E o processo é muito similar com esse processo que a Ana contou pra gente, é muito similar, né? A mulher vem brigando pelo espaço e vem se arrumando como dá, né? Vem se ajeitando como dá com o papel que disseram pra ela que ela tinha que ter. A gente tem que dizer pra essas meninas, 5 anos, 6 anos, você pode o que você quiser. Isso tem que nascer na nossa cultura. Você não precisa brincar de boneca. Você pode brincar do que você quiser. Você quer a boneca?
toma a boneca. Mas você quer o carrinho? Toma o carrinho. Quer usar azul? Usa azul. Usa azul. E isso, no momento que a gente quebrar esse paradigma cultural, a gente vai dar um passo na sociedade muito diferente. Eu acho que isso vai da educação até de um todo. Eu tenho 2 filhos homens e eu falo para eles o tempo inteiro que a mulher hoje é uma mulher preparada para ser uma profissional também. Então, tudo que diz a respeito de convívio é para os 2, não é para a mulher. É para os 2, é para os 2 fazerem. Se tem uma louça é dos 2, se tem uma casa dos 2, é de quem habita, não é da mulher, não é o que foi criado há um tempo atrás, né? Para que eles possam ir se preparando para quando eles tiverem a vida deles, eles saberem dividir as histórias, né? Sim. E fazendo um direcionamento agora para esse tema que está ligado à mulher também, a gente está aí no Outubro Rosa, né? Um mês que a gente fala a beça sobre saúde. E aí eu queria perguntar isso para vocês, assim, como que a empresa aborda o tema saúde feminina, né? Ainda mais no mês que a gente está vivendo, mas não só olhando para ele, de forma que isso realmente considere esse público que está ali dentro. Porque eu acredito que essa é uma das formas de você não ignorar que ele existe, né? Porque foi o que a gente falou, não adianta nada você contratar mulheres e você não tem uma cultura, uma estrutura que comporte e atenda essas mulheres. Então, acho que Priscila pode falar mais sobre o tema enquanto RH. É interessante isso, né? Porque a verdade é que tudo que eu vivi dentro do mercado de trabalho e sendo RH, era que a saúde da mulher era lembrada em 2 momentos. Um, outubro, e outro CIPA. E esquecia durante toda uma vida, uma jornada, né? Então, eu acredito que programa de saúde feminina, né? E aí, falando também um pouco sobre a saúde mental da mulher, o quanto que é difícil, as dinâmicas, os desafios, tinham que ser incentivados, eu falo o tempo todo, porque com certeza num grupo de mulheres líderes, que são poucos dentro de uma empresa, se elas se reúnem para contar e para trazer a experiência delas, do que elas vêm vivenciando e partilhar o que passa dentro da cabeça dessas mulheres, já é um ato de saúde, já é um ato de segurança para essa mulher, já é um espaço que ela consegue se encontrar ali e se permitir ser mulher. Então, eu vi muito pouco, Lucas, a verdade foi essa. Eu via no momento do Outubro Rosa, que tinha uma ação muito pontual, e eu via também na época da CIPA, que tinha um dia ali feminino, que trazia alguma coisa que falava um pouco sobre a saúde da mulher, mas em termos periódicos de cuidar da saúde da mulher, foi muito tímido todas as expressões que eu vi dentro das empresas e como isso é importante. Como isso é importante. Levantar a bandeira realmente é uma prática que é incomum. Eu vou falar aqui dentro da Glam também. A gente é tão pró tudo, mas a gente não para discutir sobre a relação de saúde feminina. A verdade é essa. E isso é cultural. Porque né, cultural. A gente ainda tem essas separações, né, de que isso talvez não é relevante, mas o quanto é relevante. Ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, né? Pandemia, saúde mental em alta, isso realmente sendo uma questão mais importante ainda. E as mulheres com esse, né, peso redobrado que muitas vezes é colocado sobre vocês com relação a filhos, criação, futuro, carreira. O peso de ser multitarefa, né? Que ser multitarefa é uma ação da mulher, mas não é. É porque a gente acaba se colocando em multipapéis e vai levando isso até um determinado momento que ou a mulher administra bem ou ela estafa. Isso aí. Então, é muito sério isso, né? A gente discute lá internamente de forma muito mais passando o que deveria. Essa é a verdade. A Adriana leva mais a discussão ela leva muito mais a sério à frente do comercial a questão da saúde do que... Essa questão mental foi um dos motivos que me trouxe para a Glam de volta. Acho assim que a empresa se preocupa assim, com isso e me fez muito feliz, porque assim, eu acho que dá para você ter as duas coisas com felicidade. E era algo que eu buscava para mim hoje, né? Com 30 anos de varejo, 48 anos de idade, assim. Eu amo o que eu faço, mas é muito bom você amar e estar leve, né? E a Glam proporciona muito isso, sim. E permite que você trate o outro dessa forma também. Somos mulheres, não tem jeito. Vão ter as coisas, vão ter os filhos, vão ter as coisas que vão acontecer no dia a dia, né? E a gente vai tratando como dá, dando a mão, estendendo a mão, ouvindo sim. Existem aqueles momentos que a gente tem que colocar as pessoas para pensar, as mulheres para pensar mesmo, porque às vezes do outro lado não tem esse ouvido, essa
capacitação mesmo, né? De dar um direcionamento bacana, né? Porque é muito fácil você desistir, é muito fácil a mulher desistir dela, né? Como eu falei lá atrás, com o filho, com essa coisa toda. É a mulher que desiste primeiro, né? Porque tem esse machismo do homem, é o provedor ainda existe isso. E aí a gente vai tentando fortalecer. E esse é um trabalho, sim, que a gente vem fazendo e que eu tenho me encontrado muito na Glam por isso, porque tem esse lado muito humanizado, sabe? Muito humanizado. Então hoje a gente faz esse papel com ouvidos, né? Com acalentar, com cuidar, com dar aquele suporte momentâneo, direcionar, preciso me afastar, a gente dá aquele suporte, né? De acordo com o que a gente consegue ajudar. E falando da saúde biológica da mulher, tem um ponto que é muito interessante, né? Estamos vivendo aí 2 anos de pandemia. Quantas mulheres deixaram de se cuidar por medo dentro desse período? Sim. Então é uma conta que vai chegar daqui a pouco, né? Porque são 2 anos sem exame, sem ter cuidados, porque, claro, a gente entendiu o momento do mundo, mas as empresas têm que estar conectadas com isso, né? Porque será que essas mulheres vão adoecer? Já estão adoecendo? Com certeza. Então, foi uma pausa, né? Foi uma ruptura aí de 2 anos de cuidados. Então, é importante olhar para isso. Inclusive, já, vírgula, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo informações confiáveis sobre o tema, sobre a importância do mês, do exame. Você seja sendo mulher, com certeza, mas sendo homem também, para entender a importância de estar inserido nesse contexto. Então, acessa aqui embaixo que a gente vai deixar aqui os links sobre o tema. E aí, meninas, chegando ao final do nosso bate-papo, foi muito bom aqui o papo, adorei. Queria perguntar para vocês, que mulher inspira vocês? Que mulher me inspira? Nossa, são tantas. Eu sou a minha mãe, com certeza. Por quê? Porque ela é uma fortaleza. Ela é uma fortaleza. E assim, olhando para tudo que ela passou, ela poderia ter se entregado ou não, né? Ela decidiu não se entregar. Ela decidiu continuar a buscar, sonhar e realizar. E ela me inspira muito até hoje. Graças a Deus ela é viva. A mulher já passou por mais de 13 cirurgias e assim tá lá em pé, rocha pura. E é isso, eu acredito que assim, nós temos livre-arbítrio, escolhas, né? Escolhas são nossas. Eu acho que a gente tem direitos e responsabilidades, né? E que a gente sim pode sonhar e realizar. Não existe não enquanto a vida, né? Enquanto a vida é só sim. É só você realmente entender o que você quer, fazer direito e correr atrás do que você deseja. Então é minha mãe. Eu me inspiro de verdade, assim, sempre quando eu conheço uma mulher, quando eu escuto, eu roubo um pouquinho, né, dessa energia, mas existem nomes, né, que me ultrapassam, com certeza. As mulheres da minha família me inspiraram muito. Eu acho que da psicologia tem a Brené Brown, que fala de vulnerabilidade. Eu sou apaixonada da forma que ela trouxe a coragem, que ela se despiu dentro do mundo. Sou, assim, do lado político, sem falar de política, mas pela história que eu vi, pelo que eu acompanhei da vivência, tudo que a Marielle fez, eu achei que foi uma virada muito necessária para o nosso país, para a história, e mesmo com esse desfecho muito triste. Então eu vou roubando coisas de mulheres e me inspirando, sabe? E a cada dia, agora me inspirei na Ana, me inspirei em todas vocês que estão aqui hoje, porque de fato é muito bonito olhar e passou o tempo da mulher olhar com olhos estranhos para outra mulher, né? A gente já não de concorrência. Eu acho que é olhos de admiração para tudo que vocês fizeram. Então acho que isso é uma mensagem muito... A gente não tá mais nesse momento, né? Não, já passou. Há Legal. muito tempo. Apareceu uma menina bonita na festa e a gente falava assim, tá cheio de silicone. Botou um montão de botox. Aí é bonito, é fácil ficar bonita assim. Era a relação da crítica, né? Quando você era insegura com si, era tão insegura com si que era melhor botar defeito no outro, né? Pra dar uma baixada de bola. E falar de inspirações femininas, eu tenho uma lista vasta. A verdade é que quando eu vejo uma mulher, eu ainda falo pra Adriana assim, quando a mulher tá à frente, eu falo, essa daí, ó, botou o pau na mesa. Literalmente. E não teve nenhum receio do que o mundo dizia. Tem muitas. Mas eu vou falar da minha avó, que era uma lagoana, arretada, com 7 filhas. Olha só como a minha família é feminina. E
e forte, assim. E essa alagoana carregou as 7 filhas, teve as 7 filhas aqui no Rio e fez com que todas achassem um caminho bom no mundo. Isso é muito importante. E se posicionasse, porque se eu sou assim hoje, ela fez da minha mãe assim. Mesmo não trabalhando fora, mas a minha mãe tem o mesmo viés que eu tenho e fez com que isso fosse muito claro em mim e nas minhas irmãs, que somos 3 mulheres também. Então, imagina, é um viés feminino muito grande na minha família de posicionamento de quem somos. Então, começo por ela. A Adriana me inspira muito, porque tem uma mão que acalenta e que soca ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Isso é muito importante, eu acho que, ainda mais na carreira de vocês, quando a gente trata de pessoas, né? Quando a gente não faz só a gestão ali do momento da vaga, a gente trata o ser, assim. Isso é muito importante. Então, a Adriana é uma mulher que me inspira. A Márcia, que tá ali escondida em algum lugar. É uma mulher que abriu uma praça aí no mercado importante. Foi e tá aí com a Conexão, criando os 2 filhos que ela tem muito bem. Isso é muito importante. E eu tenho outras. Eu tive uma diretora que é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, que é a Clarice, que trabalhou comigo na Taco. Aquela mulher que é nata, do que é elevadíssimo, e que eu tenho verdadeiro tesão em pessoas inteligentes. Isso me... E para fechar o contexto aí, eu acho que é uma pessoa que eu conheci recentemente, que é a tia do Fábio, que tem 90 anos e veio lá de Belém do Pará e trouxe a todos os irmãos, abriu carreira, formou, se posicionou no mercado, uma mulher inteligentíssima, inteira e presente no mercado. Então essas mulheres desbravadoras e fortes e que posicionam não só a si, mas conseguem ajudar e posicionar a família também, é muito importante para mim. Eu tenho verdadeiro approach com isso. Adoro. Nossa, que massa. Quantas inspirações, né? Foi muito legal. Isso é muito bom. Muito. Eu queria agradecer de verdade, porque vocês também me inspiraram aqui com várias histórias. Eu sempre gosto de falar isso, né? Quando a gente... Muitos homens acabam querendo se excluir desse papo, né? Agora as mulheres e tal. Não, né? Se incluam. Quando tiver esse espaço, que nem sempre tem, porque pode ser também que aquele momento a mulher tá querendo falar só com a mulher e tem que respeitar, mas em momentos que é possível os homens se incluírem, se incluam, porque é muito importante realmente estar bem envolvido e ter isso vivo, sabe? Não só como algo que está distante, mas se incluir Viver esse processo é muito importante. Queria agradecer muito a presença de vocês 3, adorei o bate-papo, de verdade. Falar pro pessoal que foi um prazer ter vocês aqui também, que na semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui de novo ao meio-dia, com mais um episódio do Conexão Cast. Esse mês, como eu falei, teremos só mulheres aqui convidadas, então aguardem pro episódio de semana que vem. E um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau!